Olá pessoal, bem-vindo ao Cantinho Débora Biscuit. E hoje a gente vai fazer essa palhacinha para o tamanho de tubete ou caixinha de acrílico, tá bom? Ela é feita sem bolinha de isopor, naquela mesma sequência das lembrancinhas fáceis para quem está iniciando. Então vamos lá aprender? Então, para fazer ela, a gente vai começar fazendo o corpinho. E para o corpinho, você vai precisar de 12 graminhas de massa, da cor que você quiser. A cor que você fizer o corpinho vai ser a mesma cor que você vai fazer o sapatinho, tá bom? Que você escolher. Então, com 12 graminhas de massa para o corpinho, você vai colocar na bancada, vai fazer uma coxinha gordinha, desse jeito. E vai reservar. Alisa para ficar tudo bem bonitinho. E aí a gente vai reservar essa coxinha. Depois que você faz a coxinha, você vai fazer o corpinho, a gente vai fazer as perninhas. Para fazer as perninhas, você vai usar exatamente 3 graminhas de massa para cada perninha. É bem simples. Você vai pegar as 3 graminhas de massa da cor pele, né? Pode ser pele morena ou pele clarinha, do jeitinho que a gente está fazendo. E vai fazer um rolinho desse jeito. Que ele fique mais gordinho de um lado e mais fininho do outro. Esse rolinho tem exatamente 2,5 a 3 centímetros. Tá bom? Já fiz um. Vamos sovar a massa e vamos fazer a outra perninha. Pronto, desse jeito. Dá uma olhadinha para ver se as duas estão do mesmo tamanho. Pronto. Então, você já tem aqui as perninhas com 3 gramas de massa pele, ok? Agora a gente vai fazer o sapatinho. O sapatinho vai ser da cor do corpo. Então, se eu usei rosa para fazer o corpinho, eu vou usar o mesmo rosa para fazer o sapatinho. Para o sapatinho, você vai precisar de 1,5 grama para cada sapatinho. Vai fazer uma bolinha, vai fazer uma coxinha gordinha, desse jeito, e vai dar uma achatadinha bem de leve, para ela ficar assim. Tá bom? Aqui você já tem o pezinho. O sapatinho, já fiz o outro aqui para jantar e vamos reservar. Depois que você faz o corpinho, as perninhas e o sapatinho, agora a gente vai dar esse tom, esse brilhozinho que tem aqui. Você tem que fazer isso enquanto a massa tá mole. Então o que é que eu vou fazer? Eu pego um isoporzinho, coloco um EVA, vou pegar meu sapatinho que eu já fiz e vou pegar o meu corpinho que está aqui, que é a coxinha. Eu vou utilizar esses pozinhos aqui do Emerson. Tá vendo? Eu vou colocar o contato dele aí no box de informação. Eles têm umas cores bem lindas, mas você também pode usar, que é mais fácil de encontrar, esse branco perolado da Saramanil Corantes, que esse aqui é mais fácil de encontrar, tá bom? E se você não tiver, você vai esperar a pecinha secar, vai comprar um esmalte com brilho, bem delicadinho, e você vai passar depois que tiver seco. Aqui, como a gente vai passar o pozinho, eu pego um pincelzinho bem macio. Ó, dá pra ver bem. E aí você vai passando esse pozinho com a massa ainda úmida. Ó a diferença. Fica um tom cintilante, né? Bem perolado, fica bem bonito. Então, vamos passar do outro lado, no outro sapatinho. Desse jeito. Agora, a gente vai passar no corpinho. O importante é que seja um pincel bem fofinho e que a massa ainda esteja úmida. Você faz e espera uns 2 minutinhos, 5 minutinhos, e aí você já pode aplicar o pozinho.
Eu foco mais na parte de cima, porque embaixo vai vir a sainha, então não vai aparecer muito. Desse jeito, ok? Fica bem bonito, dá um toque bem harmonioso para a peça. Depois que você acabou de fazer isso, você pega um pedacinho de arame galvanizado. Se você não tiver, pode ser um pedacinho de palito de bambu, porque aí você vai ter mais firmeza. Aí eu coloco esse arame aqui e aí eu tiro o excesso, que a gente provavelmente não vai precisar desse pedação aqui, ó. Pronto, desse jeito aqui, e deixo secar um pouquinho. Deixo secar um pouquinho o corpinho e o sapatinho. Agora, o próximo passo é a gente unir as perninhas com o corpinho e o sapatinho. Eu gosto de fazer isso depois que ela deu uma ressecadinha, mas eu não espero secar muito de um dia para o outro, não. Eu faço, vou fazer 10, eu vou fazendo os 10, aí depois eu venho e começo a montar, que eu gosto quando ela está molinha. Eu já coloquei uma aqui para adiantar, vamos colocar outra. Não tem segredo, é bem fácil. Você vai pegar a perninha, vai passar um pouquinho de cola nessa perninha, e aí você vai chegar aqui no corpinho e vai encaixar. E aí eu venho com o meu dedo, empurrando um pouquinho, para ficar bem unida aqui essa perninha. Aí depois que eu coloco a perninha, é hora de colocar o sapatinho. Vou passar também um pouquinho de cola e vou encaixar o sapatinho aqui nessa área. Pronto. E aí ela vai ficar desse jeito. E agora sim, eu vou fazer uma marcaçãozinha com a própria agulha de crochê. Depois que eu coloquei aqui as perninhas, aí eu venho aqui um pouco em cima, acima, eu faço uma marcação. A massa ainda vai estar mole e eu consigo fazer essa marcação aqui tranquilo, que é onde eu vou encaixar com um pouquinho de cola a sainha, tá bom? Mas aí, depois que você faz isso, você espera dar uma secada nesse corpinho para poder montar a cabecinha e montar ela toda, tá bom? Então eu vou reservar e agora a gente vai fazer a cabecinha. Para fazer a cabecinha, você vai precisar de 13 graminhas de massa pele. Eu já fiz uma que já está sequinha e agora eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz. Você vai dar uma sovada, fazer uma bolinha e vou utilizar, como eu sempre falo nos meus vídeos, um cabozinho de pincel para poder marcar. Pode ser de caneta, o que você tiver aí. Aquele mesmo processo que eu fiz no panda, ó. Quem não viu ainda pode dar uma olhadinha no vídeo que tá aqui no meu canal, né? Você vai fazer uma marcação abaixo do meio, vai ficar desse jeito. Não precisa afundar muito. Aí eu venho, coloco na bancada e aqui mesmo eu tiro essas marcações aqui da testa para eu ficar somente com a área dos olhos. Então você vai modelando, eu coloco minha mãozinha aqui, tá vendo? Achato um pouquinho para deixar essa marcação aqui, que é o que a gente precisa, que é a areazinha aqui, onde a gente vai botar a boquinha, o narizinho e aqui onde a gente vai colocar os olhinhos, que é a área dos olhos. Desse jeito bem simples. Depois que eu fiz isso, eu já posso marcar a boquinha. Então eu vou utilizar esse marcadorzinho de 2, que vem 2 pecinhas, que tem 4 boquinhas diferentes. Vou usar o menor. E aí você vem e aqui você marca a boquinha. Se você não tiver esse marcador, aqui eu dou uma fechadinha. Se você não tiver esse marcador, você pode fazer com canudo também, aquela mesma dica que eu ensinei. Para colocar os olhinhos, eu vou utilizar, nesse caso, esse da IUP, que eu gosto muito, é o IUP 047, tamanho P, vem 80 pares, a gente vai usar a cor azul. E aí, você vai pegar o olhinho e vai, onde terminou a boquinha, você vai acomodar ele aqui, desse jeitinho. Pegar o outro, onde terminou a marcaçãozinha da boquinha, é onde eu vou acomodar o outro. Desse jeitinho, e aí você empurra um pouquinho para ele aderir bastante aqui na massa e não soltar. E aí nessa hora, como ela é uma palhacinha, eu já vou marcar onde eu vou colocar o narizinho daqui a pouco, tá bom? Para terminar esse rostinho, eu preciso fazer só a orelhinha.
Para as orelhinhas é bem pouquinha massa, eu faço 2 bolinhas bem pequenas. Geralmente eu faço e coloco aqui assim, tá vendo? Para ver a proporção. Não tem como pesar, então não tem como passar medida. Vai ter que ser aí mesmo olhando. Isso. Fiz as 2 bolinhas. Vou fazer 2 coxinhas bem gordinha. E aí vou passar cola. A orelhinha eu sempre vou colocar aqui, nessa direção aqui dos olhos. Tá bom? E aí você vai encaixar uma orelhinha desse jeito. Vou encaixar outra orelhinha aqui do outro lado. E com o fundo da agulha de crochê, eu boto o meu dedinho aqui atrás. E aí eu chego aqui assim, encaixo. E aperto um pouquinho. Tá vendo? Vou fazer do outro lado. O dedinho aqui atrás, eu encaixo, furando mesmo e aperto um pouquinho. Essa daqui eu não quis colocar aquelas pedrinhas de strass, porque muitas meninas não encontram. Então eu fiz 2 bolinhas, 2 micro bolinhas com a massa mesmo de biscuit. Ó. Passei o pozinho e agora a gente vai colar aqui na orelhinha. É uma opção barata, né? Um tiquinho de massa, passa um pouquinho do pozinho que você tiver. E aí você já cola ela ainda com a orelhinha mole. É importante que esteja com a orelhinha mole e as bolinhas já dura, tá bom? Então você já faz a pedrinha com antecedência. Fica bem bonito, ó. Dá um efeito bem legal. Vou pegar outra. E é claro, você vai fazer a bolinha para ficar bem delicadinha, para ser o brinquinho. Pronto, fiz isso. Eu vou começar a fazer agora esse narizinho aqui. Vou explicar como foi que eu fiz, pra gente colocar o narizinho e deixar secar, tá bom? Pra fazer o narizinho, você vai precisar de um pedacinho de massa da cor que você escolheu. Nesse caso eu vou botar azul. Vou medir aqui pra ver se vai estar legal, tá vendo? Ela ainda vai diminuir, que vai secar, então eu achei que tá um tamanho legal. Vou fazer uma bolinha. Vou apoiar essa bolinha aqui no palito de dente e vou passar um pouquinho de cola branca. Você pode vir, você faz isso com antecedência também. Antes de começar, você já pode fazer esses acessóriozinhos. Desse jeito, um pouquinho de cola branca. E aí eu vou usar um produto que é fácil de encontrar e que dá um efeito muito lindo. Eu vou usar esse brilho da Saramanil. Nesse caso, eu tô usando a cor azul Tiffany. Ok? Ele é bem fininho, então quando eu quero colocar uns detalhes assim, ó, que lindo, aí eu uso ele. É bem fácil também de encontrar. Aí eu vou pegar, apoiar minha mão no palito e vou chegar aqui dentro, colocar, vou tirar o excesso batendo e aí eu tenho essa bolinha com esse brilho maravilhoso que vai ser o detalhe do meu narizinho. Ok? Então anota aí, vale a pena você comprar as 2 cores desse brilho. E aí ele precisa estar seco. Depois que ele seca, ele fica assim. Aí você vai com cola branca mesmo, PVA branca. Passa um pouquinho de cola aqui no narizinho. Eu faço o narizinho antes e colo com a peça mole. E aí você vai acomodar esse narizinho desse jeito. Ok? Vai dar esse brilho aqui bem legal. E pronto, vou reservar minha cabecinha. Agora eu vou ensinar a fazer um lacinho que a gente vai usar como acessório, também feito na mão, bem facilzinho, para quando a gente for montar ela, a gente já colocar esse acessóriozinho de lacinho. Para fazer o lacinho, você vai precisar de 2 bolinhas de massa na cor que você escolheu. Nesse caso, eu vou fazer azul, certo? E você vai fazer as 2 bolinhas e vai fazer os 2 lacinhos e deixar secar, passar pó e deixar secar. Vou ensinar vocês numa bolinha um pouco maior para vocês visualizarem. E em casa, vocês vão fazer na bolinha menor do tamanho que você quiser o lacinho. Eu vou fazer a bolinha desse jeitinho aqui. Vou pegar a agulha de crochê e vou chegar aqui na bolinha e vou rolando para separar essas 2 partezinhas aqui que vai ser do laço, ok? Desse jeito. Até agora muito fácil, não vai até o final não, tá vendo? Fica um pedacinho assim. Aí você vai acomodar aqui na bancada e você vai alisar de um lado e alisar do outro lado.
Vai ficar desse jeito. Você pega a faquinha e aí você vai fazer uma marcação aqui de um lado e uma marcação aqui do outro lado. E eu já tenho meu lacinho. Tá vendo? Se eu quiser deixar ele mais bonitinho, com mais detalhe, como eu fiz esse, é bem simples. Você vai chegar na parte aqui de cima e vai fazer uma marcaçãozinha e separar um pouquinho e dar essa achatadinha. Ó, vou vir aqui na outra, aperto um pouquinho com a faquinha e achato, para ele ficar desse jeitinho. Ok? E aí você só faz ajeitar, alisar, para poder ficar bem bonitinho tudo. E aí você já tem seu lacinho feito em casa. Só é você passar o pozinho e você deixa secar, tá bom? Se você for usar o esmalte, não tiver o pó, você deixa secar e depois passa o esmalte. Então você já reserva seus 2 lacinhos que a gente vai usar daqui a pouquinho na montagem. Vamos agora fazer uma maquiagemzinha nesse rostinho. É bem simples também. Eu usei a canetinha de CD. Eu vou mostrar a vocês qual foi que eu usei e vou fazer junto com vocês. Eu usei essa aqui, que eu gosto bastante, Extra Fina 0.4. Viu? Aí você pode comprar nas lojinhas que vende artesanato ou até mesmo nas lojas que vende produtos, né? Para escritório, você encontra tranquilo. Então, como é que a gente vai fazer? Eu não vou usar preta, vou usar marrom. Aí, depois que você colocou seu olhinho, aonde termina aqui, que tem essa marcaçãozinha aqui, tá vendo? Aí você vem, sem segredo, faz dois cíliozinhos. E eu venho, faço mais 2 cíliozinhos, desse jeito. Aí aqui em cima você já aproveita e já faz a sobrancelha. Isso aí você pode treinar em um pedacinho de massa, que aí depois você vai pegando a experiência. Passa um pouquinho de maquiagem, um blush mesmo de maquiagem, e aí você já reserva para montagem. Para montagem, a gente vai precisar do nosso corpinho, né, que a gente fez. Vamos esperar secar ele de um dia para o outro, no mínimo, para poder fazer essa sainha, né? Que a gente vai começar a montar. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu já tenho uma aqui adiantada. O que foi que eu fiz? Coloquei 2 pedrinhas, pode ser qualquer pedrinha adesiva que você tiver para decorar. Se não tiver, coloca 2 pedacinhos de massa também de outra cor. E aí, essa sainha, qual foi a fita que eu utilizei? Eu utilizei 50 centímetros de fita. Essa fita aqui de organza, essas fitinhas que você compra em lojinha que vende produtos, né, para artesanato. E essa fitinha tem exatamente 1,5 centímetros de largura, ok? 1,5. Então vai ser 50 centímetros de fitinha com 1,5 de largura. E aí você vai franzir. Aqui é bem simples, né? Você vem com a agulha aqui, franze esses 50 centímetros. Vai deixar desse jeito, vai arrumar desse jeito para ficar bem bonitinho. E aí você vai pegar seu corpinho, que já tem que estar sequinho de um dia para o outro. E você vai pegar um pouquinho de cola silicone. Ó, vou passar um pouquinho de cola silicone. Passa a colinha na listinha que você fez. Aí você vem com sua fitinha já franzida, né? Ajeitada aqui tudo direitinho, desse jeito. Aí você acomoda ela aqui. Eu seguro as 2 pontas aqui atrás. Essa parte você fazendo com ela seca fica bem mais fácil. Eu dou uma dobradinha de um lado e dou uma dobradinha do outro para fazer o acabamento. Aqui, desse jeito. Aí você vai arrumando para ela ficar bem bonitinha. E aí você puxa para poder ficar bem apertadinha essa fitinha aqui. Aí eu venho, dou um nozinho. Não tem segredo nessa parte. É só dar um nozinho cego aqui, apertando para deixar já bem firmezinha no corpinho.
Pronto, eu acabei de fazer isso aqui, eu vou ajeitando com muito carinho para a peça ficar bem linda. Eu tô colocando aqui na massinha que a gente acabou de fazer, mas você espera secar para colocar no corpinho já seco de um dia pro outro. Desse jeito aqui, ó que fofura. E ela vai ficar assim. Eu uso 50 centímetros para ela ficar bem cheinha. E aí você vou reservar aquela e vamos utilizar uma que já está seca. Ó, tá bem sequinha de um dia pro outro. Pronto. Já fizemos o corpinho, perninha, sapatinho, já fizemos a cabeça. E aí agora a gente vai colocar a cabeça que já está seca do dia pro outro. Vamos colocar a colinha e vamos colocar a cabecinha aqui pra gente fazer os acabamentos finais dela. Um pouquinho de colinha branca mesmo. Vou encaixar aqui a cabecinha. Vou colocar a cabecinha um pouquinho viradinha, ok? Aí aqui eu deixo secar bastante. Se precisar, usem aquele, para ficar uma peça bem acabadinha, use aquele pincel com um pouquinho de água para tirar o excesso de cola branca. E aí você pode já colar a cabecinha e deixar dar uma secadinha pra gente fazer o cabelo e colocar por último, que é os bracinhos. Vamos agora fazer o cabelinho. Para fazer o cabelinho dela, você vai precisar dessa parte aqui da cuia. A gente vai usar 6 graminhas de massa, anota aí. Vamos precisar dessas duas lateralzinhas, a gente vai usar uma graminha de massa para essas duas lateral. Vou mostrar como é que a gente faz. Para as franjas, a gente vai usar 0,5 gramas, 0,6 para essa e 0,4 mais ou menos para essa. Então, não tem balança, você faz 2 coxinhas proporcionais. E para a chuquinha dela, a gente vai usar 4 bolinhas de 0,8, menos de 1 graminha cada, tá bom? Então, vamos lá. Você vai pegar primeiro as 6 graminhas, que é da chuquinha, ou que é da parte da cuia. Vai fazer uma bolinha, achatar um pouquinho. E vamos fazendo esse movimento para fazer uma cuiazinha mesmo, desse jeito, que é onde a gente vai colocar aqui, de trás para frente, ok? Aí aqui eu posso passar já um pouquinho de cola, eu já passei um pouquinho, vou passar um pouco mais. Você vai colocar até aqui nessa parte da frente aqui. E aí você vai acomodar essa cuia aqui atrás, que fique bem rentezinha aqui. Aqui, ok? Aqui a cabecinha tá soltando um pouquinho, você pode aproveitar e colocar um pouquinho de cola Super Bond, se você quiser. Aí eu venho, vou puxando essa massinha toda aqui pra frente. Vou apoiando com o meu dedo e puxando essa massinha aqui pra frente. Lembrando que não precisa desse jeito. Não precisa chegar até aqui, porque aqui na frente vai a franja. Então, você só vem apoiando e fazendo a cuiazinha em toda a lateral, para ela ficar assim. Pronto? Acabou de fazer isso, a gente vai fazer essa partezinha da lateral. Então, eu vou pegar 1 graminha de massa, vou fazer um rolinho com essa graminha de massa e vou afinar de um lado e vou afinar do outro lado. Desse jeito. E vou chegar aqui no meio e dar uma apertadinha. Vai ficar assim. O que é que a gente vai fazer agora? Partir aqui no meio. E aí eu tiro mais um pedacinho, que eu achar que ficou muito grande. E aí você vem com a faquinha e vai fazendo algumas marcaçõezinhas de fio antes de colocar na cabeça. Aí a gente vai colocar bem aqui assim de um lado e bem aqui assim do outro, um pouquinho de cola. Vou afinar bem essa pontinha para ficar assim. E aqui eu já, bem rente, eu já coloco. Coloquei, eu vou vir com o meu dedinho aqui e vou fazer esse rococozinho bem delicadinho aqui de um lado. Tá vendo? Dá pra ver bem. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Peguei a outra parte, tirei um pedacinho. Vou marcar um pouquinho aqui com a faquinha. Puxar um pedacinho aqui da ponta para ficar bem fininho.
e vou acomodar aqui do lado. Desse jeito. Acabei de acomodar aqui do lado, eu venho com o mesmo processo que eu fiz do outro lado, e aquela pontinha que eu afinei, eu dou uma voltinha, para ficar assim. Pronto, já tenho a cuia e já tenho essas duas partes aqui da lateral. Vamos fazer a franjinha. Como eu falei, meia graminha de massa, você vai fazer uma um pouquinho maior e uma um pouquinho menor. Aí eu vou marcar também uns fiozinhos, a outra um pouquinho menor, sova, faz uma bolinha, faz uma coxinha, achata um pouquinho e já está pronta. Vou agora só marcar uns fiozinhos também. Pronto, agora a gente vai acomodar. Eu começo colando essa, que é um pouquinho menor, desse jeito. E aí você pode vir fazer umas marcaçõezinhas. Aí você vem com a outra do outro lado. Nesse caso aqui eu passo um pouquinho de cola. Tá vendo? E aí eu já dou essa viradinha aqui nela e encaixo aqui. Pronto, já temos o outro lado. Aí você pode colocar, baixar um pouquinho. Se ficou com excesso de cola aqui no meio, você limpa com um pincelzinho modelador ou um pincelzinho de maquiagem mesmo que você tem em casa, só molhadinho com água, ok? Vai ficar meio esbranquiçado, mas quando secar vai ficar perfeito. Pronto, já tem uma frente. O que a gente vai fazer agora? As duas chuquinhas. Ó, como é que eu fiz essa chuquinha? 2 pedacinhos de massa, que tem mais ou menos meia grama para cada. Vou fazer uma coxinha gordinha. Vou fazer outra coxinha gordinha. Vou juntar as duas, desse jeitinho. Vou passar um pouquinho de cola, com ela molinha mesmo. Passo um pouquinho de cola e chego aqui bem assim, nessa partezinha de cima. A cabecinha tem que estar seca já, viu, meninas? E fica desse jeitinho. Aí, aqueles 2 lacinhos que eu ensinei a vocês a fazerem, é o que vai dar acabamento aqui agora. Passa um pouquinho de cola, ele já deve estar sequinho, então os lacinhos, o narizinho, você faz tudo um pouquinho com antecedência, para esperar secar. Umas 2 horas antes, assim, já fica bem sequinho, que são tudo bem pequenininho. E aí você cola um de um ladinho e o outro do outro ladinho, ok? E ela já está ficando desse jeito, bem de pertinho para você verem. E agora, por último, é o bracinho, que eu coloco por último é o bracinho, para dar o movimentinho que eu quiser. Viu? A gente vai colocar mais um lacinho aqui, que é opcional, e colocar o lacinho. Vamos, o bracinho, vamos lá? Pro bracinho, você vai precisar de 1,5 gramas de massa pele, a mesma que você usou para a cabeça e para as perninhas. Você vai fazer uma bolinha, vai fazer um rolinho gordinho para ajudar. Eu já vou medir aqui para vocês. Esse rolinho vai ficar com mais ou menos 2 centímetros, ok? 1,5 centímetro, 2 centímetros, tá ótimo. Aí você vai pegar esse rolinho, vai rolando para formar essa partezinha gordinha da mão. E aí você achata um pouquinho, desse jeito aqui. Aí eu vou querer ela com a mãozinha mais para cima. Então eu já venho aqui na bancada e aperto um pouquinho, desse jeito. Tá bom? Aí você vem, eu já fiz uma para adiantar. Você vem com a faquinha aqui na lateral, dá essa cortadinha, empurra para cá e empurra para cá para abrir. E vem com o dedinho e ajeita. Ó, eu venho com a faquinha, ó, bem fofinha, bem pequenininha, bem delicada. Vou apoiar aqui para ver se tá legal. Tá vendo? Na posiçãozinha que eu quero. Achei que ficou legal. Aí eu vou tirar. Já fica com essa marcaçãozinha, então você passa um pouquinho de cola.
Passei um pouquinho de cola e vou apoiar novamente lá onde eu já determinei onde eu quero minha mãozinha. Quero que ela fique assim e uma pra cá. Aí você vai ajeitando, deixando do seu jeitinho. E aí já coloquei o bracinho. E assim ficou nossa pecinha de hoje. Ó, que fofura. Esse aplique você pode colocar onde você quiser. Colocar em tubete, colocar em caixinha. Se eu quiser deixar ela ainda mais com acessórios, né? Você pode fazer mais um lacinho. E aí você pode fazer um azulzinho. Já que você colocou rosinha, você pode fazer um azulzinho e colocar aqui. Esperar um pouquinho secar e colocar aqui. Tá vendo? Se quiser, você pode vir com um lacinho também de tecido ou outro lacinho e colocar atrás para dar acabamento aqui. E assim ficou nossa pecinha de hoje. Essa aqui já tinha feito para vocês. Essa aqui a gente fez aqui juntinhas, ok? Espero que vocês tenham gostado, que você faça e comentem aí se vocês querem alguma peça que eu faça aqui para vocês no próximo vídeo. Tá bom? Beijinho no coração de vocês. E até a próxima aulinha. Tchau, tchau.